6h36, de volta com o Manhã no Ar. Chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia. Vem comigo, vamos conversar com o Emanuel Cardoso, que está ao vivo na 93.1. Olá, Emanuel, muito bom dia para você. Bom dia, Adriane. Eu falei aqui, antes de você me chamar, que você deveria estar com todo o pique, voltando das férias, aí tá pilhada, é isso aí. Bem que eu queria, Emanuel, só que eu ainda estou me acostumando com a rotina da madrugada de novo, né? Ainda tá aquele impacto, mas logo pego no tranco de novo. Bem-vinda. Muito obrigada. Emanuel, vamos falar de uma situação aí de um deputado estadual, Saulo Viana, que foi, inclusive, preso com suspeita de fraudar a eleição. E agora tem uma novidade em relação a esse caso, que é o fato de que a Justiça Eleitoral anulou as provas, o andamento do processo, alegando aí que houve um problema de tramitação, né? Uma responsabilidade de investigação que não era ainda da Justiça Federal e sim da própria Justiça Eleitoral, já que se trata de crime de eleição. Adriane, deixa eu só ler o nome do juiz aqui para falar corretamente, de acordo com o Jornal da Crítica. A matéria está no caderno de política do Jornal da Crítica. O nome do juiz é Francisco Soares de Souza, juiz da 37ª Zona Eleitoral do Amazonas. E ele invalidou o processo, as provas e toda a investigação contra o deputado estadual eleito, o Saulo Viana, mas não apenas contra ele, como também os outros investigados. E nessa decisão, ele diz justamente isso que você falou, que o processo tramitou em um local que não tinha competência para tal, nesse caso, a Justiça Federal. O fato, Adriane, é que durante esse processo teve um agente, um funcionário público da própria Justiça Eleitoral que foi preso em flagrante e preso com dinheiro. Flagrado com dinheiro que seria de propina, seria fruto de uma atividade ilegal voltada para eleição. As informações, inclusive o nome desse funcionário, desse servidor, está no jornal A Crítica de hoje, assim como também o nome da pessoa que fez a denúncia para a Justiça Federal naquele período, no período da eleição. Esse flagrante aconteceu lá. No dia 7 de dezembro, o Ministério Público Federal pediu a prisão do então deputado eleito Saulo Viana e ele foi preso. Nós noticiamos, inclusive, e agora todos esses fatos, todas essas investigações, todos esses indícios simplesmente foram invalidados por meio dessa decisão do juiz da Justiça Eleitoral. Eu não sei se isso invalida exatamente, e aqui eu me julgo incompetente para avaliar essa situação, mas uma coisa que faz a gente pensar, Adriane, é que toda vez que um juiz determina a prisão de alguém, ele determina essa prisão com base numa solicitação, num pedido feito pela autoridade policial, nesse caso, a própria Polícia Federal. Esse pedido feito pela Polícia Federal ou qualquer Polícia Civil é feito com base na investigação, é feito com base nas provas, nos indícios que existem de que aquela prática criminosa foi efetivamente realizada. E esses indícios levaram duas pessoas para a cadeia. Levaram um servidor e levaram um deputado, na época, um deputado eleito. Ou seja, o juiz que deferiu essas prisões, que decretou essas prisões. No caso, a prisão do Saulo, porque a outra prisão foi feita em flagrante delito. Então, verificou que, de fato, havia provas de que um crime ocorreu. Havia indícios de que um crime efetivamente ocorreu. E com essa decisão, a gente vê que esse crime, o que aconteceu, vai ficar por isso mesmo. A gente aguarda, inclusive, um posicionamento da Justiça Federal, se vai recorrer dessa decisão ou se há possibilidade de recorrer dessa decisão, porque a denúncia é séria. A denúncia é de que uma equipe funcionaria nas sessões eleitorais para votar no lugar de pessoas que estariam ausentes e assim beneficiar um determinado candidato, nesse caso o então candidato e agora deputado estadual Saulo Viana. Na verdade, essa decisão ela vai invalidar as provas, esse processo de investigação na Justiça Federal, mas não inocenta o então deputado estadual eleito. O que vai acontecer é que vai recomeçar uma investigação. Essas provas que foram apresentadas, aí, o levantamento, a denúncia pelo Ministério Público Federal, vão ser apresentadas à Justiça Eleitoral, que inicia um novo trâmite aí, que depois pode também voltar para a questão criminal da Justiça Federal. É que não tem como você esconder, anular
R$ 180 mil que foram encontrados, a acusação de que ele teria comprado 8 mil votos, ou que teria tentado comprar 8 mil votos, né? Essa é a acusação que foi feita. A ideia ali, de acordo com o levantamento que foi feito, era que haveria uma equipe de funcionários do próprio TRE que, na hora que as pessoas se abstivessem do voto, iam lá e votar no lugar dessas pessoas e repassar esses votos diretamente a esse candidato. Enquanto isso não se resolve, já tem o suplente de olho nessa vaga, né? Que é o ex-secretário de Segurança, o Coronel Amadeu, que já pediu, inclusive, acesso aos autos desse processo para verificar o que pode ali acontecer e, de repente, ocupar essa vaga no lugar dele, mas esse acesso foi negado e a gente vai continuar acompanhando esse caso para trazer as novidades para você que nos acompanha, tanto pela rádio, pela TV. Qualquer desdobramento, a gente traz os detalhes. Agora vamos mudar de assunto, Emanuel. Só um minuto. Em relação a isso, o Amadeu Soares, inclusive, diz que tem provas de que esses crimes foram cometidos, de que crimes foram cometidos pelo deputado do qual ele é suplente, Adriane. E bastante interesse, obviamente, né? Exatamente. Agora, em relação à situação da saúde no estado, a gente vem noticiando que a situação está bem crítica e mesmo com o governo tendo feito acordos com a categoria, com os médicos, né, que alegam um salário atrasado de 5 meses, ainda não surtiu o efeito de convencê-los a parar os protestos. Eles continuam e ontem aconteceu mais um, né? Exatamente. É porque esse dinheiro não chegou, né, Adriane? Imagina você trabalhar 5 meses sem esse pessoal está pagando para trabalhar, está pagando para ir para o trabalho, porque para pegar ônibus eles precisam de dinheiro, eles estão pagando. Como é que paga aluguel? Como é que compra comida durante 5 meses sem nenhum recurso entrando? Então as pessoas realmente fazem isso. Quem está nos acompanhando pelo Manhã no Ar está vendo agora fotos dessa manifestação ocorrida ontem à noite e eles estão cobrando justamente o pagamento desses salários e denunciando, inclusive, que o atendimento de urgência está sendo feito para a população, mas as cirurgias eletivas não estão sendo feitas. E existem muitas pessoas nessa fila de espera aguardando cirurgias importantíssimas e que quanto mais o tempo passa, a situação dessas pessoas se agrava. Em nota, o governo divulgou aí que pelo menos 50 milhões já foram liberados, existem aí a possibilidade de mais 13 milhões serem liberados a qualquer momento, só basta um trâmite burocrático ser superado, algumas documentações e nos próximos dias pelo menos mais 100 milhões deverão ser liberados para o pagamento do atrasado de dezembro. Do atrasado de dezembro para cá. Então, o anterior ainda deverá seguir o trâmite da negociação feita entre os representantes das empresas e o governo no último dia 24 de janeiro, onde houve esse acordo. Então, o governo admite que houve esse acordo e que há problemas e que pode, inclusive, adotar medidas de contingência caso o atendimento à população piore de alguma forma, piore mais do que já está, mas já adiantou que esses valores já estão sendo passados para os fornecedores, Adriane. Os profissionais, né, os médicos, continuam fazendo esse atendimento de urgência e emergência, mesmo não tendo salários pagos, alegam que estão aí pedindo dinheiro emprestado aos familiares para conseguir arcar com as despesas, para conseguir se manter, pelo menos conseguir chegar até os hospitais para fazer esse atendimento. O problema é uma dívida herdada, né? Os salários dos médicos não são salários baixos, imagina então um acumulado de 4 meses e o governo que entrou há um mês tem que resolver o problema passado e começar a ajustar as contas a partir de então. Então acaba que é uma dívida muito grande, a previsão de liberação de 100 milhões de reais, mas ainda assim não é suficiente para conseguir resolver todas as questões com os fornecedores. A gente espera que haja um entendimento e que se consiga liberar o quanto antes esse dinheiro para esses profissionais, né? No mês de janeiro, cerca de 60% do orçamento do Estado foi destinado ao setor de saúde, que é o setor mais crítico, já era até de se esperar que fosse, mas a situação está bem pior do que se imaginava, né? 1 bilhão de dívida, né, Adriane? É muito dinheiro, né? Muito obrigada, Emanuel, pela sua participação. Um excelente dia para você, bom começo de semana para você e para os ouvintes da 93.1. Não por nada, Adriane, e é bom tê-la novamente por aqui. A gente se encontra por aqui amanhã. Até lá, tchau, tchau. E agora a gente volta a falar dos casos da área policial. O diretor de uma escola municipal aqui de Manaus é afastado do cargo após denúncia. Ele teria cometido assédio contra funcionários e alunos.
As denúncias foram enviadas à Secretaria Municipal de Educação e o diretor está sendo acusado de assédio moral. No relatório também consta que os alunos podiam entrar em algumas festas com bebidas alcoólicas e que as alunas que participavam do concurso de rainhas de futebol da escola também podiam desfilar livremente com trajes de banho nas salas de aula. É festa, é negócio de bola, é negócio de roubo, tudo acontece aí ninguém sabe quem é. Os servidores de serviços gerais não podiam fazer refeições alguma no local, inclusive das sobras da merenda, que eram jogadas no lixo. O resto ele joga fora, mas ele não dá pra gente. Porque o seu Júlio, quando sobrava assim, que não coisava, ele chamava a gente assim, pega, a dona Graça, a dona vizinha, pega um pouco da merenda para não estragar. Esse daí não. Esse daí a gente não vê nem a cara dele. Na denúncia também consta que na época das eleições o diretor criou grupo em um aplicativo e obrigou que os funcionários e alunos participassem fazendo campanha para uma candidata a deputada estadual. E uma prestação de contas de R$13 mil nunca chegou à Secretaria Municipal de Educação. Esse dinheiro foi arrecadado em uma festa folclórica no ano passado e serviria para comprar equipamentos de segurança para a escola. Segundo a Secretaria de Educação, o diretor já foi afastado da instituição e outro vai assumir o seu lugar até o fim das investigações. E ainda no interior do estado, em Boca do Acre, um diretor interino e um pedagogo de escolas estaduais tiveram a prisão preventiva decretada. Eles são suspeitos de estuprar alunas da instituição. O diretor interino foi identificado como Agostinho Alves do Vale, de 32 anos, e o pedagogo como Eric Kennedy Celestino, de 31. Os dois homens são funcionários da rede pública de ensino em Boca do Acre. Eles foram denunciados depois de terem abusado sexualmente de 3 alunas com idades entre 12 e 14 anos. De acordo com a Polícia Civil, as investigações foram iniciadas depois que familiares das vítimas procuraram a delegacia do município para registrar boletins de ocorrência. De acordo com as vítimas, os crimes aconteciam dentro da escola e eram feitos pelo professor e também pelo diretor interino. Na manhã de quinta-feira, os dois tiveram os mandados de prisão preventiva cumpridos e agora vão ficar à disposição da Justiça. E em Maués, 2 homens foram assassinados na madrugada desse domingo no centro da cidade. O suspeito da autoria de um dos homicídios foi preso. Agora a Polícia Civil tenta encontrar os outros envolvidos no crime. O final de semana foi violento no município de Maués, que fica localizado aqui na região do Baixo Amazonas. Na madrugada de sábado para domingo, 2 homens foram assassinados no centro da cidade. A primeira vítima foi Tobias Oliveira, de 31 anos, que morreu baleado, segundo a Polícia Militar, durante uma troca de tiros com pelo menos 2 pessoas que até o momento não foram identificadas. Minutos depois, em outra rua do centro de Maués, foi assassinado com uma facada no pescoço o jovem Eric Ferreira, de 20 anos. O suspeito desse crime é o Frankson de Souza Lopes, de 25 anos, preso pela PM horas após o crime. Os casos estão sendo investigados pela 48ª Delegacia Interativa de Polícia de Maués e até o momento não se sabe o real motivo dos 2 homicídios. E a Polícia Militar matou na noite dessa sexta-feira 7 suspeitos que estavam em uma Kombi fortemente armados no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus. A ação aconteceu depois da população denunciar possíveis integrantes da FDN. Os criminosos que aparecem nas fotos ostentando armas saíram na última sexta-feira à tarde, acompanhados de mais 4 comparsas, para um confronto entre facções. Os 7 estavam dentro de uma Kombi com 5 pistolas, um revólver calibre 38, uma arma caseira calibre 12, munições, celulares e R$117 em espécie. Ao perceber que o bando iria aprontar, populares denunciaram o caso à polícia. Sim, as equipes Rocans, desde as 14 horas, na realidade, a gente estava com essa informação de que um bonde da facção criminosa FDN estaria em uma Kombi, vários elementos em uma Kombi.
Quando os policiais chegaram no parqueamento do Detran, eles encontraram esta Kombi em atitude suspeita. Os policiais já verificaram os documentos dela e a Kombi não tem restrição de roubo. Agora, o dono do veículo será chamado aqui na delegacia para prestar esclarecimentos sobre o que essa Kombi fazia na mão desses bandidos. Quando os policiais chegaram no local e fizeram a abordagem aqui no veículo, os bandidos não quiseram sair do carro, mas depois que eles foram pressionados a sair, eles já abriram a porta e já saíram atirando contra os policiais. E foi por isso que os policiais precisaram revidar. E aí o resultado foi esse: 7 pessoas baleadas. Pelas nossas informações, eles iriam dar um ataque em algum lugar da Zona Norte. Até o momento a gente não sabe qual seria esse alvo deles, né? A gente só tinha essa informação que eles estavam nessa Kombi se preparando para esse ataque. E graças ao apoio da população a gente conseguiu interceptar. Infelizmente eles entraram em confronto, a gente teve que fazer o nosso trabalho e o resultado foi esse aí. Dos 7 bandidos, 3 foram socorridos ainda na viatura da Rocan e foram levados para o pronto-socorro Delfina Aziz. Os outros 4 ficaram esperando aqui na Kombi por socorro. O 7º suspeito foi encaminhado ainda vivo ao hospital 28 de agosto, mas não resistiu aos ferimentos. Então, nesse confronto, 7 pessoas acabaram morrendo. Coisa boa não deviam fazer, né? Armados do jeito que estavam, ostentando armas como fizeram. E de acordo com a polícia, pertencentes à facção criminosa, era pouco provável que alguma coisa boa fosse feita, né? Ou tivesse a intenção de ser feita nesse dia. E um homem morreu ao tentar invadir um comércio aqui em Manaus. E um sargento da PM foi encontrado morto em um sítio em Rio Preto da Eva. O Fred Rocha está ao vivo e vai trazer os detalhes desses casos para a gente. Olá, Fred, muito bom dia para você. Nesse caso do sargento, já há alguma informação de quem teria cometido esse crime? Adriane, muito bom dia a você, bom dia a todos. Por enquanto, a polícia não tem uma informação concreta sobre a motivação deste assassinato contra o sargento da Polícia Militar da Reserva, Francisco Feitosa, de 55 anos. Ele tinha sido visto pela última vez, ainda com vida, na última quinta-feira. Neste dia, a polícia acredita que ele foi assassinado. O corpo dele foi encontrado somente ontem pela manhã em um sítio no ramal, no município de Rio Preto da Eva. Segundo a polícia, pelo corpo, tinham 3 marcas, provavelmente feitas com faca, arma branca. A polícia constatou também que as armas lá do sítio foram levadas, uma espingarda e também uma pistola. O veículo também desse sargento acabou levado ali do local. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Ontem, um outro corpo foi encontrado aqui em Manaus, só que dentro de um mercadinho. A vítima, inclusive, foi identificada com o primeiro nome apenas até o momento, Lucas. Lá no bairro tinha o apelido de Chuck. Foi lá no Oswaldo Frota, na zona norte da cidade de Manaus. As pessoas que passavam na frente do mercadinho, que estava fechado, sentiam um forte odor. Estranharam bastante porque os proprietários estavam viajando e esta informação era do conhecimento da maioria dali daquele local. Diante deste cheiro, então a polícia foi acionada, inclusive teve que levar um chaveiro, ou seja, um profissional especialista em confeccionar chaves para conseguir abrir a porta principal do mercadinho. Assim que isso foi feito, dentro já foi encontrado o corpo desse homem, do Lucas. A suspeita é o seguinte: os proprietários desse mercadinho deixaram ali uma armadilha com fio elétrico, porque inclusive o próprio Lucas já era suspeito de ter entrado outras vezes no mercadinho para furtar. Como agora os proprietários iriam viajar, e assim eles foram, eles deixaram essa armadilha. A suspeita é de que o Lucas tenha caído nessa armadilha. Ele tocou ali no fio elétrico, pegou um choque e acabou morrendo ali no local. O corpo já tinha uns 2 a 3 dias ali dentro, por isso o forte odor. Esse caso, como eu disse, foi registrado na zona norte aqui da cidade. Adriane. Fred, muito obrigada pelas informações. E 7 pessoas foram presas nesse fim de semana depois de uma denúncia anônima. O grupo havia roubado um carro e estava prestes a cometer um assalto em uma casa lotérica na zona leste de Manaus. Tudo começou quando a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos começou a investigar o roubo deste carro aqui. Isso aconteceu logo no início da semana.
Então, eles foram atrás dos infratores e descobriram que eram 7 pessoas. Homens, mulheres, todos de maior. Alguns já tinham, inclusive, passagem na polícia. E descobriram ainda, através de uma denúncia anônima, que eles iriam assaltar uma loteria. A partir do momento que tomamos conhecimento aí do fato criminoso, as equipes já iniciaram as investigações. Tomamos conhecimento de que um integrante dessa quadrilha havia sido preso pela Polícia Militar, encontrava-se custodiado no 14º DIP, as equipes foram para lá e ele decidiu colaborar com a investigação, passando algumas informações que foram de interesse para que a gente pudesse chegar no restante da quadrilha. A quadrilha operava realizando roubos a veículos, esses veículos eram utilizados para distribuição de entorpecentes e para a realização de outros roubos, tanto que foi confirmada a denúncia que nos foi passada de que eles iriam fazer um assalto a uma lotérica lá no bairro Jorge Teixeira. E outra situação é que supostamente todos eles fazem parte de uma facção criminosa aqui do estado. Sim, eles confirmam que integram uma facção criminosa que opera aqui na região norte do país, né, principalmente com tráfico de drogas e assaltos. Delegado, e o que foi apreendido com esse grupo? No momento da abordagem foi encontrado com eles, né, material entorpecente, mais de 100 invólucros contendo material entorpecente, além do veículo que havia sido roubado e 2 armamentos, um revólver calibre 38 com numeração suprimida e um revólver calibre 32 também com numeração suprimida. E são eles: Anderley Flores da Rocha, de 23 anos, Eric Kevin da Silva Medeiros, de 19, Gabriel Glidson Oliveira dos Santos, de 23, Juliana de Assunção Farias, de 23 anos, Levi Wesley Barbosa da Silva, de 20 anos, Liliane Roberta Medeiros, de 20 anos também, e Rodrigo da Silva Costa, de 22 anos. Todos eles vão ser encaminhados para a audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. Eles estudam a rotina das pessoas, né? Primeiro escolhem um determinado veículo, passam a buscar esses veículos na cidade de Manaus e aí estudam a rotina daquela pessoa que anda com aquele veículo, né? O interessante é que a pessoa tome as diligências e as cautelas necessárias sempre quando estiver chegando na sua residência, encostando em algum estabelecimento comercial, para não ser surpreendida aí com a ação criminosa desses bandidos. Os veículos que eram subtraídos, roubados pela quadrilha, eram utilizados tanto para a distribuição de entorpecentes quanto para a prática de outros crimes. E em Parintins, um agricultor de 38 anos foi preso na zona rural do município, suspeito de estuprar a enteada dele de 13 anos. De acordo com as investigações da polícia, os abusos sexuais aconteciam desde quando a menina tinha apenas 8 anos de idade. O suspeito tem 38 anos de idade e mora em uma comunidade da região do Zeaçu, zona rural de Parintins. Ele foi preso suspeito de estuprar a enteada dele de 13 anos de idade após cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedida pelo juiz da primeira vara da comarca de Parintins, Lucas Souto. Segundo a investigação da delegada Alessandra Trigueiro, o homem estuprava a enteada desde quando a menina tinha 8 anos de idade. Sábado, dia 1º, a polícia foi até a comunidade para prender o agricultor, mas ele conseguiu fugir pela mata do cerco policial. Porém, na manhã de ontem, ele se apresentou na 3ª Delegacia Interativa de Polícia do município de Parintins e deve ficar à disposição da Justiça. De acordo com a Polícia Civil e o Conselho Tutelar, em mais de 80% das ocorrências de estupro de vulnerável, o abusador está mais perto do que se imagina. Infelizmente, aumentou o número de denúncias referentes a pais, contra a filha. Foram 5 casos denunciados, encaminhados à justiça, e mais 2 casos envolvendo avô, e os demais casos ainda é o número maior, realmente é padrasto contra as enteadas. Em muitos casos, a gente tem dificuldade exatamente porque a família não quer se expor, não quer ver um ente familiar preso, então a nossa maior dificuldade é essa. E ainda em Parintins, ontem a Justiça resgatou 7 crianças na casa da mãe delas. O Fred Rocha está ao vivo e vai trazer detalhes sobre esse assunto para a gente. Olá, Fred, o que foi que levou a Justiça a tirar essas crianças da guarda da mãe? Adriane, a situação deplorável em que se encontrava a mãe dessas crianças. Usuária de drogas assumida, a polícia inclusive descobriu e depois também a justiça teve o conhecimento de que esta mãe levava outros usuários de entorpecente para dentro desta casa. E lá faziam uso de drogas, inclusive na frente dessas crianças, ou seja, do próprio filho ou dos próprios filhos desta mulher. Então,
todos esses filhos estavam em uma situação de vulnerabilidade social. O que acontecia diante deste vício, inclusive, essas crianças, inclusive também tinham 2 adolescentes ali dentre esses filhos, elas ficavam sem comer por muito tempo e ainda ficavam ali vulneráveis a toda aquela ação dos entorpecentes. Só para a gente ter uma ideia, quando a Justiça foi fazer o recolhimento desses 7 filhos, que inclusive foram levados para um abrigo lá no município de Parintins, uma ambulância foi ao local. É que a mãe dessas meninas estava numa situação tão difícil que mal conseguia ficar em pé. Então ela foi levada de ambulância para o hospital justamente porque ela precisa se recuperar dessa dependência química que ela acabou se metendo. E ela está no hospital enquanto os filhos agora estão neste abrigo. O detalhe é que também a Justiça e a polícia estão investigando a situação de abuso sexual. Um padrasto dessas crianças é suspeito de abusar sexualmente de 2 adolescentes, também filhas desta mesma mulher. Uma adolescente de 14 e outra de 12 anos. E ainda há também uma investigação sobre abuso sexual de uma criança de 6 anos, também filha desta mulher. Imagina só a situação em que essas crianças se encontravam ali na casa, de extrema pobreza, vulnerabilidade social extrema, justamente por conta do vício da mãe e também pela ação irresponsável, criminosa deste padrasto. Os riscos eram muito grandes, né, Fred? O que costuma acontecer em situações como essa? As crianças são encaminhadas para abrigo, ou a mãe precisa passar por um tratamento, elas devem ser encaminhadas para a guarda de alguém, de algum familiar de primeiro grau. Se ninguém se manifestar, elas continuam no abrigo, até porque o processo de adoção é um processo muito longo e quando é criança familiar, a preferência é de que adote todo mundo junto. Agora imagina, 7 crianças de uma vez, né? Muito obrigada pelas informações, Fred. E aqui em Manaus, uma criança de 4 anos teria sido sequestrada na noite de sábado, foi localizada. A mãe disse que passou mal na parada de ônibus, mas o homem que encontrou a criança deu outra versão para essa história. De acordo com informações da mãe, Neia Rocha, ela estava com a sua filha de 4 anos em uma parada de ônibus na Avenida Torquato Tapajós, por volta de 21 horas, quando ela teria recebido uma ligação informando que o seu pai havia sido morto. Nesse momento, então, ela teria passado mal e desmaiado. Quando abriu os olhos, ela disse que a menina já estava dentro de um carro modelo Gol. E quando tentou se aproximar, o carro teria acelerado e levado a criança embora. Já na manhã deste domingo, depois da foto da criança ter sido compartilhada diversas vezes na internet, uma pessoa, por volta de 11 horas, disse ter encontrado a menina e trouxe aqui para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. A pessoa não quis gravar entrevista, mas disse que achava que a mãe estava sob efeito de bebida alcoólica e estaria muito alterada. Por isso, então, ele pegou a criança e levou para um local seguro. Esse, então, foi o desfecho da história. Mas a orientação da polícia é quando uma pessoa desaparece, é necessário fazer imediatamente o boletim de ocorrência. E caso você encontre uma pessoa que está desaparecida, é preciso ligar para o 190 e avisar a polícia. Essa história é muito estranha, né? Os 2 relatos são completamente diferentes. De toda forma, o homem que levou a criança até a delegacia tinha levado a criança para casa antes de procurar a ajuda da polícia de imediato. A mãe disse que passou mal, mas de acordo com o relato da testemunha que ajudou a criança, ela estava embriagada e ele tentou proteger. Enfim, é um caso que ainda vai continuar sendo investigado para verificar se houve de fato um sequestro ou se foi uma situação de negligência. E a partir de hoje, o ônibus do programa Justiça Itinerante atende no bairro Monte das Oliveiras. Entre os serviços oferecidos estão ações de direito do consumidor, pensão alimentícia e divórcio. Quem vai trazer os detalhes sobre esse assunto ao vivo para a gente é a Tamires Claire. Olá, Tamires, conta para a gente como é que faz para participar desses atendimentos, quem se encaixa em algum desses serviços?
Adriane, ele tem que ir procurar a justiça itinerante quem tem algum desses problemas, né, na justiça, mas que sejam de fácil resolução, que possam sentar numa mesa, as partes possam sentar numa mesa e resolver tudo amigavelmente em uma conciliação. Aí você leva todos os documentos relacionados a esse assunto, leva um documento de identificação. A ideia da justiça itinerante é resolver esses problemas que tenham também um menor valor considerado para a justiça. Né? Ou seja, até 20 salários mínimos. E aí, como você disse, são serviços, como são ações, né, no sentido de direito do consumidor mesmo, tem ainda divórcio, pensão alimentícia, mas sempre de natureza consensual. Reconhecimento, por exemplo, voluntário do pai, né, de reconhecer aquela criança. No caso da área civil, tem direitos danos morais, danos materiais, né, cobrança de dívida, tudo isso a justiça faz. Esse ônibus está estacionado, como você disse, a partir de hoje, lá no Monte das Oliveiras, ali naquele estacionamento do Shopping Via Norte, que fica na Avenida Arquiteto José Henrique Rodrigues, das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Você chega lá, aguarda o momento de ser atendido e leva todos esses documentos completos para que você possa resolver o seu problema o mais rápido possível. Os voluntários, né, as pessoas que estão lá da Justiça, eles vão também fazer orientação jurídica, né? Porque nem sempre as ações realmente precisam ser ajuizadas. Esse ônibus vai ficar lá até o dia 28 de fevereiro e aí vai dar uma pausa. A partir do dia 4 de março já vai estar em outro local. Então, se você mora ali na Redondeza, já corre logo para tentar usar esse serviço perto de casa mesmo, não ter que se deslocar para outros pontos da cidade, né, Adriane? Com certeza, né? Aproveitar que vai estar lá no Monte das Oliveiras, quem mora lá ou lá por perto, aproveite esse atendimento que é muito agilizado, inclusive. Obrigada, Tamires, pelas informações. E já já a gente volta com as notícias do esporte. Começou o Barezão e a primeira rodada foi recheada de gols. E você confere também a escolha da corte do carnaval deste ano. É um instante só, eu volto já já.